Regulador hidráulico UDIORD UG8. Este regulador é um regulador que vai nos dar base para o entendimento do funcionamento do regulador instalado nas fragatas classe Niterói, o UDIORD PGA, as fragatas que fizeram modifrag. Vamos apresentar este regulador hidráulico esquematicamente, o regulador UDIORD com seus componentes: eixo de entrada, eixo de acionamento. Esse eixo está instalado ao motor, é acionado pelo motor. Neste plano nós temos uma bomba de engrenagem para dar pressão básica para funcionamento de todo o regulador hidráulico. Temos aqui o êmbolo de força que será comandado hidraulicamente pela válvula piloto. Este êmbolo de força vai acionar através de alavancas o eixo terminal, o eixo de saída. Esse eixo de saída estará acoplado ao dispositivo de variação de débito da bomba de injeção de combustível. Além do êmbolo de força, o regulador hidráulico UDIORD, ele é equipado por dois êmbolos do sistema de compensação: o êmbolo transmissor de compensação e o êmbolo receptor de compensação. A função do sistema de compensação será reduzir a amplitude de deslocamento da válvula piloto e, com isso, evitar que o motor entre ou trabalhe na zona de fumaça nas variações de débito. O sistema do regulador hidráulico UDIORD também é equipado com um acumulador hidráulico. Acumulador hidráulico com a função acumuladora, mas também com uma segunda função, a função de válvula de segurança. Para evitar um excesso de pressão na descarga da bomba de engrenagem, este acumulador terá uma abertura quando houver excesso de pressão para o próprio depósito de óleo hidráulico. O depósito de óleo hidráulico de trabalho desse regulador é a própria carcaça. Toda essa área será preenchida com óleo hidráulico. Trabalhando o funcionamento deste regulador. O regulador ele vai trabalhar com a velocidade do motor, acionado pela velocidade do motor. O deslocamento do eixo de entrada fará com que uma bomba de engrenagem, que está aqui, descarregue por esta via aqui. A descarga da bomba de engrenagem vem por essa via e daí chega ao acumulador de pressão. Como já disse, esse acumulador de pressão terá a função de um acumulador em um sistema hidráulico, suprindo e absorvendo variações de pressões, e também terá a função, quando houver um excesso de pressão hidráulica, a função de válvula limitadora, abrindo esta via, permitindo que a descarga da bomba de engrenagem fique comunicada com o reservatório de óleo. A descarga da bomba de engrenagem chega à válvula piloto por esta via. Chegando à válvula piloto, essa pressão hidráulica terá acesso constantemente à face superior do êmbolo de força. E a válvula pilota, ela vai direcionar ora a pressão hidráulica da descarga da bomba para a câmara inferior do êmbolo de força, e ora a válvula piloto vai comandar a pressão interna da câmara inferior com o retorno de óleo para o próprio reservatório. Ou seja,
é a válvula piloto que vai comandar hidraulicamente o êmbolo de força. Se a válvula piloto comunicar pressão hidráulica na face inferior do êmbolo de força, mesmo o êmbolo de força recebendo pressão hidráulica na sua face superior, devido à diferença de área de atuação, a força resultante inferior será maior do que a força resultante superior. Com isso, o êmbolo de força irá se deslocar para cima. Se a válvula piloto comunicar a face inferior do êmbolo de força com o retorno, aí sim vai prevalecer a pressão hidráulica da face superior do êmbolo de força e o êmbolo de força fará o deslocamento para baixo. O deslocamento da válvula do êmbolo de força provocará um movimento na alavanca, no eixo de saída, girando no sentido de aumentar o débito ou girando no sentido de reduzir o débito. A válvula piloto vai ser comandada mecanicamente por esta alavanca, que é chamada de alavanca oscilante ou braço oscilante. A alavanca oscilante ou braço oscilante, além de estar pivotada a válvula piloto, nos extremos, de um lado, ela está ligada à haste de velocidade e no outro extremo, ela estará ligada à haste que está presa a uma mola do êmbolo receptor de compensação. Então, a haste oscilante é comandada ora pela haste de velocidade e ora pelo êmbolo receptor de compensação. A haste de velocidade é comandada pelas massas girantes. As massas girantes, que são os sensores de velocidade do regulador centrífugo, vai, ora, devido ao aumento da força centrífuga, abrir. Quando essas massas abrem, estas alavancas na parte inferior farão com que esse prato de apoio seja levantado, comprimindo esta mola de recuperação e ao mesmo tempo subindo, elevando a haste de velocidade. Se a haste de velocidade sobe, esse braço oscilante nessa extremidade sobe, fazendo com que a válvula piloto suba. Se a força centrífuga atuando nas massas diminuir, a mola de recuperação vai obrigar as massas a fecharem, tenderem a fechar. Quando elas tendem a fechar, a alavanca na parte inferior do apoio vai abaixar. Abaixando, permite que a haste de velocidade desça, descendo a extremidade do braço oscilante, neste ponto, vai descer, provocando a descida da haste da válvula piloto. Vejam que a válvula piloto é comandada pelo braço oscilante e o braço oscilante será comandada inicialmente pela haste de velocidade. E o deslocamento da haste de velocidade está relacionado ao equilíbrio de força entre a mola de recuperação e as massas girantes. É um sistema de força. A força centrífuga atuando nas massas vai se opor ao esforço da mola. Quando força centrífuga atuando nas massas e mola de recuperação estiverem em equilíbrio, as massas estão na posição vertical, girando, porém na posição vertical. Com isso, posiciona a haste de velocidade e o braço oscilante em uma determinada posição
em que a válvula piloto mantenha o travamento hidráulico da câmara inferior do êmbolo de força. Travando hidraulicamente a câmara inferior do êmbolo de força, o sistema, o regulador, estará travando hidraulicamente o êmbolo de força. Mesmo o êmbolo de força recebendo a pressão constante na face superior. O êmbolo só não desce porque o óleo que está na câmara inferior está travado hidraulicamente pela válvula piloto. Isso significa que o motor está em equilíbrio de rotação. O motor está equilibrado. Se carga ou o operador necessitar de alteração, provocará um desequilíbrio do sistema de força entre massas e força centrífuga atuante nas massas.